68 de 2019 da 6ª Procuradoria de Contas opinou pelo seguinte: diante do exposto, manifesta o Ministério Público de Contas pela admissibilidade do recurso de reconsideração por presença dos requisitos de legitimidade e tempestividade, pelo não acolhimento das razões recursais referente à ausência de manifestação do Ministério Público de Contas. Por quê? Porque já adianta, a administração do o Ministério Público deixou de manifestar porque nos autos estavam que não havia defesa. Então, o Ministério Público não se manifestou. Também, tampouco pela coisa da prescrição. A ausência de notificação para a defesa e a atribuição de responsabilidade ao escritório de contabilidade, as quais não se sustentam, conforme a análise individualizada acima. Pela reconsideração da decisão, no sentido de afastar a multa aplicada em atenção aos princípios da insignificância e da razoabilidade, uma vez se tratar de remessa de CAP de atraso, de remessa de CAP inferior a 30 dias. Aqui é que está o grande ponto, né? Que o Ministério Público ele opta pela reconsideração da decisão e afastar a multa por entender ser insignificante e razoável esse atraso que seja inferior a 30 dias. No caso concreto, esse atraso foi de 20 dias, né? Então, foi essa inferior a 30 dias. É o relator, senhor presidente. Gustavo. Senhor presidente, o conselheiro Alberto já destrinchou o parecer ministerial. Só acrescentaria aqui que houve citações à doutrina de grandes penalistas, Luiz Regis Prado, Supremo Tribunal Federal, na aplicação do princípio da insignificância no direito penal, ministro Celso de Mello, Klaus Roxin. Portanto, senhor presidente, o Ministério Público entende que o atraso de 20 dias, ele não vamos dizer assim, ele não vai trazer dano ao controle externo, e por isso é insignificante, seria insignificante esse caso. Então, senhor presidente, baseado nessa premissa do Ministério Público, como eu já falei, trago aqui até para se ter um marco, né? Porque o que é insignificante em termos de tempo, né? Então, concordo com os motivos do Ministério Público e voto no sentido de que seja conhecido pedido de reconsideração, porque os requisitos foram intempestivos, foi legítimo, acolher o provimento, o pedido de reconsideração, em atenção aos princípios da insignificância e da razoabilidade, uma vez que se trata de atraso inferior a 30 dias. Esse aqui é o marco que eu proponho a Vossas Excelências, fixar o que seria insignificante temporalmente, né? Dar ciência ao gestor, né, ou ex-gestor da decisão, e a publicidade para o fim de direito. É como eu voto, senhores conselheiros e senhoras conselheiras. Em discussão. Em votação. Conselheira Rosa. Acompanho o relator, presidente. Conselheiro Anselmo. Excelência, de vista do relator, que nós temos prazos fatais, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 10, 20 dias, tem que ser considerado. Haja vista a aplicação desses subjetivismos, ele prejudica o próprio andamento dos trabalhos do tribunal pela falta de informações contemporaneamente. Pelo menos essa é a filosofia da existência desses prazos aqui, os quais o tribunal tem a obrigação de ver obedecidos. Em razão disso, eu mantenho a sanção aplicada, até pela dificuldade também, como aqui até adiantou o conselheiro Alberto, de se aferir uma insignificância prazal. Eu já disse aqui, até esse princípio, quando se aplica em outras searas, há uma divergência até dos tribunais superiores em sua aplicação, sobretudo na área pública. Não é questão quantitativa, vai mais para o lado da moralidade na ação, da conduta daquele que integra a administração pública, quer em caráter permanente, quer em caráter provisório. Continua a discussão. Conselheira Rosa. Já votou. Já votou. Foi a primeira a votar. E você foi a conselheiro Fernando. Senhor presidente, eu sinceramente digo que eu estou aqui numa dúvida
tremenda como me Essa posicionar com também, relação a para isso. complementar, quero manter a coerência de como eu voto em processos um dia, 2 dias, e o Ministério Público, acho que até não há um entendimento para ser consolidado, que tem processos que, independente, em outros processos, parece que tem algo, se não me falha a memória, é que a falta de informações acarreta, por si só, prejuízo à atuação do tribunal. E isso, de certa forma, vai conforme nossa convicção, doutor Rodrigo, entendimento em manter a sanção. Obrigado, senhor presidente. Pois é, senhor presidente, eu sinceramente estou aqui a refletir, porque estou imbuído aqui com muita dúvida, estou a refletir no que é ponderável, porque nós temos essa questão de ter uma máxima na questão de justiça, que os prazos são fatais. Nós poderíamos aqui até discutir, senhor presidente, com todas as vênias, elastecer o prazo, uma outra discussão, se esse prazo está pouco, está bom, está ruim. Então. Mas se nós fizermos concessões com relação a prazos, eu acho que prazos, dias corridos ou dias... Se nós estivermos aqui numa discussão se é dias corridos ou se são dias úteis, eu teria muito mais facilidade de enfrentar essa questão. Muito mais facilidade. Mas nós flexibilizarmos um prazo. Hoje são 30 dias o razoável, amanhã pode ser 60, 90. O que nós temos já muito, e eu tenho uma convicção muito forte, é com relação a valores, quando entendo que são valores insignificantes com relação à prestação de contas, os limites constitucionais. Eu já tenho essa questão muito clara nos meus entendimentos. Mas com relação a prazo de prescrição, eu estou realmente aqui achando que nós não deveríamos flexibilizar isso, não. Se há o entendimento de que tem tantos dias para prestação de contas, para apresentar, eu acho extremamente perigoso. Eu, com todas as vênias, o entendimento, inclusive, do razoável, eu sou muito flexível a atender o que é razoável, mas essa questão de prazo eu ainda não estou convencido e eu voto na divergência, acompanhando, nesse princípio, nesse momento, posso até amanhã mudar de entendimento, mas eu acompanho o entendimento da divergência do conselheiro Anselmo Brito, senhor presidente. Senhor Rodrigo. Senhor presidente, eu tenho aplicado a insignificância, melhor dizendo, a razoabilidade para prazos, o encaminhamento de obrigações de SICAP, mas aí tem uma justificativa que é a justificativa do não uso ou do mau uso do respectivo banco de dados, né? A gente tem esse banco de dados, obriga o gestor a nos encaminhar e o tribunal, infelizmente, ele utiliza ou não utiliza a contento esse banco de dados, de modo que eu vejo como não razoável, especificamente no não atingimento do prazo, né, de encaminhamento de informações do SICAP para o tribunal. Eu não aplico razoabilidade para prazo recursal, não é admissível razoabilidade para prazo prescricional ou decadencial, né? Isso é algo, acho que bastante pacífico, né? Mas especificamente quanto à aplicação de punição, acho que a perspectiva é essa. Não é flexibilizar prazo, mas quanto à aplicação de alguma punição em face do descumprimento daquele prazo de encaminhamento de informações do SICAP, eu aplico a razoabilidade. Mas eu vejo o prazo de 20 dias, um prazo muito grande, né, para justificar a razoabilidade na aplicação da razoabilidade para excluir a punibilidade do gestor. Eu estou mais tendente a acompanhar a divergência
inaugurada pelo conselheiro Anselmo, e também fazer uma observação de que a razoabilidade eu acabo aplicando no cenário atual do tribunal, mas assim, no momento em que o tribunal conseguir fazer a fiscalização concomitante, a fiscalização em tempo real, evidentemente que a ausência dessas informações ela vai prejudicar sensivelmente o exercício do controle externo. Então, portanto, fazer essa observação, estou acompanhando a divergência no sentido de reconhecer o descumprimento do prazo, porém, não aplicar sanção ao gestor pelo não encaminhamento, aliás, no sentido de manter ou aplicar a sanção ao gestor por não ter sido prazo considerado por este conselheiro como razoável de descumprimento do normativo, senhor presidente. Conselheiro Rosa. Ponderando também levando em conta as ponderações trazidas pelos colegas a respeito dessa elasticidade de prazo e desse... realmente não deixa de ser difícil de se estabelecer o que seria razoável nessa questão de 20, e se for 21, um dia a mais não seria razoável, enfim. E refletindo aqui, eu gostaria de rever meu posicionamento e acompanhar a divergência do conselheiro Anselmo. Ok. Roberto. Pois não. É um pouco extemporâneo, mas o objetivo maior que eu trouxe desse processo era mais justamente a provocação para se ter um marco, porque tem processos que já por 2 dias, outros por 5 dias, por 10 dias, por 15 dias, entendeu? Então, eu acho que essa falta de parâmetro, pelo menos temporal, né, para esse tipo de processo, causa insegurança jurídica, né? Então, pensei esse um processo oportuno para se fixar. Olha, o que seria, temporalmente falando, nesse tipo de processo? Insignificante. É 10 dias, são 5 dias, entendeu? O que fosse. Essa foi o meu maior objetivo desse processo aqui. A segurança Ok. jurídica aí é com prazo. Né? Ele descumpriu o prazo, a gente tem que punir. A gente só vai deixar de punir se a gente entender que a punição para aquele caso específico ela não é razoável. Então, se ele quer estar abarcado pela segurança jurídica, ele cumpra o prazo previsto na instrução normativa do SICAP. Senhor presidente, isso se fica rebustecido em razão de as remessas serem virtuais. Tem aí uma situação de uma facilitação do sistema para que a remessa seja entregue. Não sei, entrando aí no campo da discussão, se tem até as 23 horas, 59 minutos do dia, da noite, para mandar, assim, não só a questão do ar, ferro e fogo, mas qualquer outro prazo posterior a isso, um prazo fatal a ser cumprido, né, fiscalizado pela Corte. É Presidente, Pois não. fazer o que quer. Pois não. Eu fico muito sensível também quando o conselheiro substituto, o doutor Alberto, levanta isso é pertinente. Ele não, quer dizer, essa discussão não é sem propósito, ela é interessante. Mas eu acho que tem casos e casos. Eu não me furtaria de forma nenhuma de trazer a avaliação desse plenário se, digamos assim, me pairar no meu gabinete um atraso de 2, 3 dias e tal. Eu sinceramente encararia isso, como disse o conselheiro doutor Rodrigo, na questão da significância. Mas nós estamos falando de 20 dias e depois, nessa sessão, lançar um prazo, mais 30 dias é razoável. Daqui a pouco nós estamos enfrentando problemas de 32, 33 dias, porque 30 dias nós passaram, mais 2 dias a mais é razoável e tal.
A minha preocupação, conselheiro, entendendo Vossa Excelência perfeitamente, que é um homem ponderado e traz uma questão razoável para a discussão, mas eu acho que se nós flexibilizarmos assim de uma forma ainda não madura para esse tribunal, a questão de mais de 20 dias, eu acho perigoso, sinceramente, Não, encerra a minha discussão. O que é razoável, ele é relativo. Se não dá para você fazer você prever. Cada caso realmente é um caso, né? Pode ser um dia ser muito tempo, se o cara já vinha se inadimplente muito tempo, muitas vezes. Pode ser que 20 dias houve uma catástrofe e o cara não conseguiu transmitir. Então, eu acho que é um caso que não dá para estabelecer um parâmetro. Cada caso vai ser um caso. Ok, então fica vencido o conselheiro Alberto. Perfeito. Com os votos da divergência do conselheiro Anselmo, que passa a fazer o voto Relator. relator. Senhor presidente, peço agora a gentileza de... Eu tenho mais 3 processos e desejo retirá-los, adiá-los. São os processos 8287-2015, 87-2015, 1864-2015 e 12.165-2012. Adiados para a próxima sessão. Então já fica também esses processos adiados, não precisa mais pautar ele para a sessão. E encerrada a minha pauta por hoje, senhor presidente. O já está de férias. Então, não tendo mais pauta para o dia de hoje, fica facultada a palavra à senhora conselheira e os senhores conselheiros e o senhor representante do Ministério Público. Senhor presidente, eu gostaria de usar a palavra para desejar a todos, nesse período agora de recesso, um bom carnaval a todos, que brinquemos as festas de Momo com moderação e estejamos todos na próxima sessão aqui, preparados para retomarmos o nosso trabalho. Está facultada a palavra. Não tendo mais quem queira fazer uso da palavra, em nome de Deus, declaro encerrado, solicitando aos conselheiros, depois das festividades de carnaval, na primeira semana de março, no nosso horário regimental. Queria distribuir só o seguinte: depois da nossa reunião, aquela explanação, e parabenizar até o conselheiro Anselmo e a escola, foi fantástica ontem. A nossa doutor Marcos Romulo fez uma apresentação muito boa, e eu queria aproveitar do que ele falou com relação ao cadastro de empresa inidônea e suspensas do governo federal. Eu solicitei que fosse tirado já do sistema, copiado, né, no sistema. Estou passando para todos os conselheiros e o Ministério Público, para todo o gabinete ter essa lista nacional com relação quem foi que deixou inidônea, qual é a empresa que está inidônea com relação a qualquer serviço ou obra ser apresentada no governo federal. Está encerrado.